Geração eleita, crianças, juniores podem sair para sua salinha, para sua administração. Não precisa ninguém correr para não se machucar. Não se machucar, calma. Vamos abrir as nossas Bíblias, meus irmãos, por gentileza. O Evangelho de Mateus, capítulo de número 6. Nós vamos ler a partir do verso 25. Evangelho de Mateus, capítulo 6, verso 25. Compartilhar com os irmãos uma palavra importante que Deus colocou no meu coração, que é uma palavra de despertamento para nós, uma coisa que nós já sabemos, mas que nós precisamos constantemente estar lembrando. A palavra de Deus diz assim, a partir do verso 25 do capítulo 6 de Mateus: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Buscai, pois, em primeiro lugar seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Eterno Deus, Pai de glória, amor, bondade e fidelidade, estamos nesta noite aqui como igreja, reunidos, porque nós entendemos que precisamos do Senhor. Nós entendemos que sem o Senhor nós nada somos, nós entendemos que sem o Senhor nós nada fazemos, e nós entendemos que sem o Senhor nós não somos nada, nem ninguém. O Senhor é o nosso provedor, o Senhor é o nosso pastor, o Senhor é aquele que nos dá a saúde, o Senhor é aquele que nos dá força, o Senhor é aquele que nos dá inteligência. O Senhor é o centro da nossa vida. Por isso nós estamos aqui nesta noite para declarar que o Senhor é a nossa prioridade. O Senhor é a primazia para nós. É a primeira coisa na nossa vida. Porque sem o Senhor, nós não somos nada, nada nós podemos fazer. Fala conosco, através da palavra que será ministrada aqui nesta noite, que ela possa entrar no nosso coração, corrigir aquilo que está errado, colocar no lugar aquilo que está fora do lugar, e que nós possamos ouvir, analisar, praticar a Tua palavra, para que a cada dia nós possamos ser
cada vez melhores na tua presença. Nós assim oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, é muito constante nós falarmos que Deus é a nossa prioridade, que Deus precisa ser a nossa prioridade. Isso é fato, isso nós sabemos, isso nós dizemos, mas algumas vezes não praticamos. Eu não quero aqui gastar muito tempo para falar que Deus deve ser a nossa prioridade, porque isso nós sabemos. Mas eu quero falar aqui um pouco nessa noite como priorizar a Deus. Mas é lógico que para priorizar a Deus, nós precisamos primeiro entender e saber se de fato Deus tem sido a nossa prioridade. Nós vivemos um mundo, queridos, de correria, loucura, que a nossa cabeça, pensamentos, problemas, situações permeiam a gente. Muitos de nós já estamos aqui na quinta-feira, que está terminando o dia, já pensando nas coisas de amanhã. Eu, quando saio de casa agora, já me peguei saindo de casa para vir para cá assim: amanhã o dia vai ser muito doido. Nem chegou, não cheguei nem na igreja ainda, nem fui dormir e já estava pensando amanhã, porque a nossa vida é assim, a gente tem andado assim, a gente tem focado nos problemas, a gente tem focado no trabalho, a gente tem focado nas situações, e muitas vezes quando nós focamos nisso, nós desfocamos de Deus. Nós devemos focar em Deus e submeter todas essas situações de Deus, todas essas situações da nossa vida a Deus. Senhor, eu te entrego o meu dia, eu te entrego o meu problema, eu te entrego a minha família, eu te entrego os meus filhos, eu entrego isso, eu entrego aquilo, eu entrego aquilo. Mas muitas das vezes nós nos pegamos colocando muitas coisas na frente de Deus, ou às vezes até todas as coisas na frente de Deus. Vamos lembrar de Deus no final do dia, quando nós vamos deitar para dormir e a gente faz aquela oração do sono: Senhor, muito obrigado pelo dia, e a gente acorda 10 minutos depois, lembra que estava orando e fala: Senhor, continua me abençoando, abençoa os meus filhos, a gente dorme de novo, aí acorda e fala: Senhor, amanhã, Deus, obrigado, Senhor, amém. Por conta da correria. Mas eu quero dizer para você que se isso tem acontecido com você, muitas das vezes, você não é o único. A Bíblia tem muitos exemplos de pessoas que deixaram de priorizar a Deus, mas por conta de deixar que Deus seja a prioridade na sua vida, essas pessoas escolheram algumas situações. Eu quero ler um texto com vocês aqui, pegando o exemplo de Sansão. Tá? Sansão é um triste exemplo disso. Deus deu uma ordem para o povo, aos israelitas, que não se casassem com mulheres estrangeiras. Porque essa atitude faria com que os israelitas abandonassem a Deus e adorassem outros deuses. Mas Salomão, pensando nos seus próprios desejos, pensando naquilo que queria, pensando naquilo que ele achava que era melhor, desobedece essa ordem de Deus. E o texto na primeira carta dos Reis, no capítulo 11, diz assim: ora, além da filha de Faraó, amou Salomão muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edonitas, sidônias e etéias, mulheres de nações de que havia o Senhor dito aos filhos de Israel: não caseis com elas, nem casem elas convosco, pois vos perverteriam o coração para seguir os seus deuses. A estas se apegou Salomão pelo amor. Tinha 700 mulheres, princesas e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. E
que o seu coração não era de todo fiel para com o Senhor seu Deus, como fora o de Davi seu pai. Salomão seguiu a Astarote, deusa dos Sidônios, a Milcom, a abominação dos Amonitas. Assim fez Salomão o que era mal perante o Senhor, e não perseverou em seguir o Senhor como Davi seu pai. Nesse tempo, edificou Salomão um santuário a Quemos, a abominação de Moabe, sobre o monte fronteiro a Jerusalém, e a Moloque, a abominação dos filhos de Amon. Assim fez para com que todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso, sacrificavam a seus deuses. Pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, pois desviaram o seu coração do Senhor, Deus de Israel, que 2 vezes lhe aparecera, e acerca disso lhe tinha ordenado que não seguisse a outros deuses. Ele, porém, não guardou o que o seu Senhor lhe ordenara. Por isso disse o Senhor a Salomão: visto que assim procedeste a não guardaste a minha aliança, nem os meus estatutos que te mandei, tirarei de ti este reino e o darei a teu servo. Contudo, não o farei nos teus dias, por amor de Davi teu pai. Da mão de teu filho o tirarei. Todavia, não tirarei o reino todo. Darei uma tribo a teu filho, por amor de Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém, que escolhi. Quando Salomão deixou de priorizar a Deus e resolveu escolher o estilo de vida que ele achava melhor, aconteceu isso aqui que nós acabamos de ler. Prioridade, olha só, prioridade, condição do que é o primeiro em tempo, ordem e dignidade. Condição de quem é o primeiro em tempo, ordem e dignidade. Se o meu tempo, a maior parte dele, não for para Deus, olha que me fugiu outra palavra aqui, desculpa. Se a ordem do meu dia, a ordem das coisas que permeiam o meu pensamento, não for de Deus, e se toda a dignidade não for dada a Deus, eu lamento dizer, mas Deus não é a minha e nem a sua prioridade. E se Deus não é a minha e não é a sua prioridade, se eu chego à conclusão que Deus não tem sido minha prioridade, se você chegou à conclusão que Deus não tem sido a sua prioridade, tudo bem, eu preciso mudar, mas como eu vou fazer? Como eu faço para que Deus seja a minha prioridade? Eu acho curioso, irmãos, que algumas pessoas dizem que Deus é a prioridade. Nós estamos chegando hoje na 48ª quinta-feira do ano, de 55 que nós teremos. Nós temos pessoas que não vieram a um culto de quinta-feira. Deus é a prioridade dela, se você perguntar. No próximo domingo, nós vamos chegar ao 44º domingo de 53 domingos que nós vamos ter no ano. Já tivemos então de 44, eu sei que alguns nós não tivemos culto por algumas situações, mas só para a gente fazer a conta redonda, nós já tivemos 88 oportunidades no domingo, de manhã e à noite, escola bíblica e no culto à noite, de adorar a Deus. Tiveram pessoas que não vieram a nenhuma escola bíblica no ano. E se você perguntar para essa pessoa, Deus é prioridade. Deus é prioridade. Nós temos trocado Deus pelo Flamengo, nós temos trocado Deus pelo churrasco, nós temos trocado Deus pelo shopping, nós temos trocado Deus pelo esporte. Não é errado você fazer nada disso. Você pode ver jogo do Flamengo, você pode ver jogo do Fluminense, não é como você ver jogo do Vasco, mas você pode ver também. Você pode ver futebol, você pode ver basquete, você pode ver natação, você pode gostar do esporte que você quiser, você pode praticar o esporte que você quiser, mas no dia de Deus, na hora de Deus, precisa ser o dia, precisa ser dele, é para ele, é consagrado a ele. Nós escutamos aqui no curso, na terça-feira, o pastor falando de como era
na casa dele, na época de menino, quando ele aprendeu com os pais, domingo não se fazia nada, domingo era do Senhor. E era consagrado a Ele, domingo era para Deus, e nós temos tocado Deus por N coisas, irmãos. Por N coisas. Qualquer coisa tem sido mais importante para muitas pessoas do que aquele que é o Criador do universo, o detentor de todo o poder e aquele único que pode fazer tudo por mim. Tudo. E nós temos deixado de priorizar a esse Deus. Nós temos deixado de priorizar o tempo. Nós temos perdido tempo com tanta coisa, mas não dedicamos tempo na leitura da palavra. Não dedicamos tempo de oração. Não dedicamos tempo para ver uma mensagem no YouTube, uma mensagem de alguém no DVD, se ainda, nem sei mais se tem DVD, mas se tem ainda, né? Algumas pessoas, a gente não tem dedicado. Então, como? Se eu detectei que Deus não tem sido a minha prioridade do jeito que deveria ser, como eu posso fazer para que Deus seja a minha prioridade? Primeiro, a gente precisa organizar o nosso tempo. Nós precisamos, o primeiro passo, meus irmãos, nós precisamos mudar os nossos hábitos, nós precisamos organizar uma agenda, nós precisamos fazer uma programação do nosso dia. E nessa programação do dia você vai trabalhar, você vai levar o menino na escola, você vai buscar o menino na escola, você vai levar no médico, você vai fazer isso, vai fazer aquilo, mas nessa programação desse dia tem que ter o tempo de Deus. Tem que ter um tempo para você ler a Bíblia, tem que ter um tempo para você orar, tem que ter um tempo para você falar com Deus, tem que ter um tempo para você escutar Deus falar com você. Cada um tem um tempo diferente. Eu sei que é claro que no dia, na loucura do dia, vão existir exceções. Vou fazer uma agenda, nunca vai quebrar a agenda. Claro, acontece, exceções acontecem. Mas as exceções não podem acontecer na quebra de agenda, tirar o tempo de Deus. O tempo de Deus é inegociável. E a gente tem sugerido aqui, o pastor tem sugerido aqui, que a gente faça isso logo quando? Logo pela manhã. Por quê? Porque aí você ainda não entrou na loucura do dia, você ainda não começou celular, telefone, cliente ligando, não sei o que, é pai, é mãe, é filho. De manhã cedo, a casa está em silêncio, eu criei um hábito lá em casa. Juliana geralmente está, a pastora Juliana está no quarto, tomando banho, se arrumando, eu estou na cozinha, os meninos foram para a escola, eu tenho um aplicativo da Bíblia no celular que ele tem um áudio, ele vai falando a Bíblia para você. Eu boto lá, eu aperto o play lá e eu vou ouvindo a Bíblia. Vou ouvindo o texto. Quando o texto é pequeno, eu escuto 2 capítulos, às vezes 3, depende muito. Mas a gente tem que ter, na nossa organização de tempo, tem que ter tempo para Deus. A gente tem tempo para um monte de coisa, queridos. Para um monte de coisa. E quando a gente diz que não tem tempo, a gente cria um tempo para alguma coisa. Mas quando a gente vai falar que é para criar um tempo para Deus, irmão, vamos fazer um culto de oração aqui agora? Irmão, vamos fazer uma vigília? Não, rapaz, eu tenho um negócio. Não, olha só, não, vamos fazer outro dia. Vamos marcar outro dia, vamos. Porque a gente sempre está fugindo, muitas das vezes, de priorizar Deus na nossa vida. A gente prioriza um monte de coisa de Deus. Eu fiz um monte de coisa no meu dia hoje, várias coisas. Se eu não tivesse tido o tempo que eu consagrei, que eu pude consagrar a Deus no meu dia, o meu dia não teria rendido da mesma maneira que rendeu. O meu dia não tinha sido da mesma forma que foi.
As coisas não tinham acontecido com certeza da mesma maneira que aconteceram. Dentro do meu dia e do seu dia, inegociavelmente, dentro da realidade de cada um, tem que ter tempo para Deus. Não dá para não ter tempo para Deus. Tem que ter tempo. 10 minutos, 20 minutos, 50 minutos, o que você conseguir. Meia hora, 1 hora, 2 horas, cada um tem uma disponibilidade. Cada um tem um tempo. Mas não pode não ter tempo para Deus. Não dá para não ter tempo para Deus. Não dá para Deus não fazer parte da minha agenda. Não dá para Deus não fazer parte do meu dia. Não dá, não tem como. Não tem como Deus não fazer parte do nosso dia. É impossível. Então, dentro da sua organização do dia, você precisa encaixar em algum momento do seu dia um tempo para Deus. Que dia? Todo dia. Não dá para a gente também 2 dias da semana, quinta e domingo. Não, é todo dia. A gente come todo dia, a gente trabalha todo dia, nós nos relacionamos todo dia, nós levamos, buscamos, trazemos o menino na escola todo dia. Por que o meu relacionamento com Deus não vai ser todo dia? Na sua organização de tempo, você precisa ter tempo para Deus. Outra coisa que nós devemos fazer, que nós podemos fazer para priorizar a Deus, nós precisamos analisar e, se preciso for, nós precisamos mudar as nossas atividades. Quanto tempo do meu tempo e do seu tempo nós temos nos distraído, por exemplo, com entretenimento? Volto a dizer, não tem nenhum problema você ver um filme, não tem nenhum problema você ter uma rede social para se comunicar com as pessoas, para ver algumas pessoas. Não tem problema você ver uma série, se você gosta de ver uma série. Mas por que você tem que você tem que chegar num sábado na frente da televisão 7 horas da manhã e ver série até 10 horas da noite? Não dá para a gente, nesse meio tempo, ler a Bíblia, orar, falar com Deus, ver alguma coisa sobre Deus? O texto em Hebreus 12, 2 diz assim, Hebreus 12, 2: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Repito, meus irmãos, não tem nenhum problema em você gostar de ver um filme na Netflix, não tem nenhum problema de você gostar de ver um jogo de futebol, não tem nenhum problema de você ficar um tempo no celular, nas suas redes sociais, conversando com os seus amigos. Mas nós temos perdido muito tempo nisso. É muito comum, muitos de nós aqui chegarmos em casa agora, vamos jantar, vamos tomar um banho, aí a gente vai deitar na cama, o que a gente vai fazer? Estou tão cansado. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o celular, vai dar só uma olhadinha, que a gente fica 2, 3 horas no celular. Fácil. Aí fala assim, vamos orar. Vou dormir, o que aconteceu comigo? Troca. Nós temos trocado Deus. Não é errado. Você pode ver? Pode. Você pode ver um filme? Pode. Mas por que você vai ver, maratonar uma série? E por que você não pode ver uma série, um capítulo, e depois parar um pouco e ler um livro edificante? Um livro que vai te edificar espiritualmente. Um livro que vai fazer você crescer como cristão. Ouvir uma mensagem. Ler a Bíblia, que vai nos edificar, que vai nos mudar, vai nos transformar, porque nós temos que focar o principal da nossa energia, o principal do nosso tempo, queridos, em Deus. Como diz Paulo, pensar nas coisas do alto, se é bom, se é maravilhoso, se é lindo, nisso pensar.
Pensar nas coisas que são do alto. Nós temos pessoas hoje que estão há 10, 15, 20 anos na igreja que não conseguem defender a sua fé porque não conhecem a palavra. São facilmente num debate com qualquer um aí, derrubados, não dá para conversar com você não, porque não conhece aquilo que ela diz que defende. Assim como a gente fala muito dos muçulmanos como o que eles acreditam não é correto, não é certo. Meu irmão, pega lá, qualquer um deles lá, se eles não falam para você de trás para frente, de frente para trás, de cima para baixo, de um lado para o outro, aquilo que eles acreditam, o livro que eles têm como verdade. Por quê? Prioridade. Não estou aqui julgando o certo ou errado, estou falando de dedicação. Prioridade. Prioridade. Deus precisa ser o primeiro em tempo, em ordem e em dignidade na minha vida e na sua vida. Então nós precisamos mudar as nossas atividades para que ele seja prioridade na nossa vida. E por último, eu quero falar para você o seguinte: prioridade requer persistência. Prioridade requer persistência. Não é fácil mudar de atitude, seja a atitude que você quiser mudar e manter uma frequência. Não é fácil, eu sei que não é fácil. Requer foco e requer persistência da nossa parte. Existe um livro que diz, o livro se chama O Poder do Hábito, de Charles Duhigg, não sei, me perdoe a pronúncia, que ele diz no livro que é necessário 21 dias de uma atividade repetida para que aquilo se torne um hábito na minha vida e na sua vida. Fazer um dia, fazer 2 dias. Claro que cada pessoa tem uma particularidade, mas em linhas gerais, 21 dias de uma atividade repetida para que aquela atividade se torne um hábito na sua vida. 21 dias. Ora 1 dia, ora 2 dias, 3 dias, 21. Aquilo vai se tornar um hábito. A gente não vai conseguir ficar sem fazer aquilo. Eu vou te dar um exemplo. Semana retrasada, eu acho, por conta de várias situações, o pastor Juliano e eu ficamos uma semana sem poder ir na academia. Quem me conhece aqui sabe que eu nunca gostei. Sempre fui contra. Sim, não digo para você que amo hoje, não é isso. Mas fiquei uma semana sem ir para a academia. Meu irmão, que semana difícil. Que semana terrível. Mau humor, dor de cabeça. Por quê? Porque o corpo acostumou, se tornou um hábito. O corpo sentiu falta daquilo. O nosso espírito precisa estar habituado a estar em conexão com Deus. Não dá para a gente conectar com Deus só quando precisa, só no meio do problema, só no meio da situação. Não, a nossa vida precisa ser diariamente com Deus. É um hábito, é todo dia, todo dia, todo dia. Repetidamente, para que se torne um hábito na nossa vida. Mas requer persistência. Você vai um dia, aí no segundo você não vai querer ir, você vai e faz. No terceiro você não vai querer fazer, você vai e faz. Ah, eu fui já 3 domingos na escola bíblica, no quarto não vou não. Você vou sim. Não que nada, não, eu vou. Daqui a pouco você não consegue mais ficar em casa. Você se incomoda. No dia que o pastor fala assim, pessoal, não vai ter escola bíblica, você não faz isso não, pastor. Vou fazer o que em casa, pelo amor de Deus, não tem nada para fazer em casa. Bota a escola bíblica aí, bota alguém para dar aula aí, eu venho, eu abro, eu faço qualquer coisa. Não dá. Assim precisa ser a nossa vida, irmãos, com Deus. Não dá para a gente brincar. Está aí, ó, tá às portas, está chegando. Jesus está voltando. E nós temos 2 sentenças que Jesus vai dar. Vinde, benditos de meu Pai, entrai.
não sei quem você é, não te conheço, nunca te vi. Pode ir para o inferno preparado para Satanás e seus demônios. Essa sentença que nós vamos ouvir vai depender da prioridade que nós temos dado a Deus. Vai depender da prioridade que nós temos dado a Deus. Vai depender se Ele é o primeiro em ordem, tempo e dignidade na minha vida e na sua vida. Vai depender se de fato Ele é a coisa mais importante da sua vida. Presta atenção, queridos. Você pode, eu posso, claro, vai ser ruim, vai ser complicado? Vai. A gente pode viver sem pai, a gente pode viver sem mãe, a gente pode viver sem marido, sem esposa, sem filhos, mas ninguém consegue viver uma vida sem Deus. Uma vida sem Deus é uma vida sem sentido. Uma vida sem Deus é uma vida de trevas. Uma vida sem Deus é uma vida terrível. Deus precisa ser o primeira prateleira na minha vida e na sua vida precisa ser Deus. É Deus, sua família, os domésticos da fé e depois os outros. Mas Deus tem que ser o mais importante. Você vai largar tudo por Deus. Você não é Deus. Não é Deus. Eu vou fazer um aniversário domingo. Mesmo, obrigado pelo convite, mas não posso, tenho compromisso. Não dá para mim. A não ser que seja depois da escola bíblica, antes do culto. De repente até dá para, sei lá, dar um abraço lá para um amigo não ficar chateado. Vou fazer um churrasco domingo, 6h30 da noite. Bom churrasco, irmão, você, mas infelizmente eu não vou poder participar e me alegrar lá com você do seu aniversário, porque eu tenho um encontro com a pessoa mais importante do universo, que nesse caso, me desculpe, não é você. Não dá para negociar, irmãos. Não dá para negociar. E quando eu negocio, eu ensino a minha geração a negociar. Eu ensino os meus filhos a negociarem. Eles vão ensinar os filhos dele a negociarem. Até lá, Jesus não voltar. Deus tem que ser prioridade na minha vida e na sua vida. Deus acima de qualquer coisa. Deus acima de todas as coisas. Deus acima de tudo. Eu e você precisamos decidir priorizar a Deus. E quando nós decidirmos priorizar a Deus, quando de fato nós priorizarmos a Deus, quando de fato nós entendermos que Deus precisa ser o primeiro e botar Deus na primeira prateleira da nossa vida, queridos, você vai ver que vai ser a melhor decisão que nós tomamos na vida. E a nossa vida nunca mais será a mesma. A nossa vida nunca mais será da mesma forma. Porque todas as pessoas que priorizam a Deus e que botaram Deus acima de tudo na vida deles, tiveram uma vida diferente de todas as outras pessoas. Então, eu e você precisamos, para priorizar a Deus, organizar o nosso tempo. Na organização desse tempo, nós precisamos ter tempo para Deus. Nós precisamos mudar as nossas atividades ao ponto de que as atividades que estão roubando o nosso tempo de Deus, elas precisam ter um tempo menor para nós termos mais tempo para Deus. E nós precisamos persistir em priorizar a Deus na nossa vida. Lembra? É hábito. Faz uma vez, faz 2 vezes, faz 3 vezes, faz 4 vezes, daqui a pouco você já faz por prazer, você já está gostando de fazer, você já sente a necessidade de fazer, você não conseguirá mais deixar de fazer. Deus precisa ser a primazia, ter a primazia na nossa vida. Feche seus olhos, por gentileza, vamos orar. Eterno Deus, Pai de amor, nós queremos primeiramente pedir ao Senhor, Pai, perdão pelas vezes em que nós trocamos o Senhor, pelas vezes em que nós colocamos coisas, situações, problemas
no lugar em que o Senhor deveria estar. Nós queremos colocar, Pai, nesta noite, o Senhor na prateleira principal da nossa vida e sujeitar todas as outras coisas da nossa vida, focando no Senhor. Porque no dia que nós aprendemos a focar no Senhor, no dia que nós aprendemos a colocar toda a nossa vida diante do Teu altar, dando ao Senhor a prioridade, nós iremos viver uma vida maravilhosa na Tua presença. Teremos problemas? Claro que teremos. Teremos aflições? Teremos. Mas venceremos, porque o Senhor estará conosco. Nos ajuda, Pai, a partir de hoje, se porventura tudo aquilo que nós estávamos colocando no lugar que é do Senhor, nos ajuda a devolver este lugar para o Senhor. Nos ajuda a organizar o nosso tempo. Nos ajuda, Pai, a mudar as nossas atividades. Nos ajuda, Pai, a sermos persistentes a priorizar o Senhor. Porque tudo é do Senhor, tudo é pelo Senhor e tudo vem do Senhor. A Tua palavra diz que na Tua mão está o dar força e o engrandecer a todas as coisas. A Tua palavra diz que o Senhor é quem nos guia, nos guarda, nos protege. A Tua palavra diz que o Senhor está zelando por nós, orando por nós, intercedendo por nós. Como nós não vamos colocar este Deus em primeiro lugar nas nossas vidas? Que nós possamos, Pai, dar na nossa vida o lugar que o Senhor merece, o lugar de destaque, o lugar de honra, o lugar de dignidade, porque o Senhor merece de nós o melhor, porque o Senhor nos deu o melhor. Muito obrigado pela palavra que o Senhor ministrou aos nossos corações. Que nós nunca esqueçamos que o Senhor precisa ser a nossa prioridade, precisa ter a primazia na nossa vida. Continue conosco, continue nos guardando, continue nos protegendo e nos livrando de todo mal. Assim nós te oramos em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Amém. Glória a Deus, palavra abençoada. Que possamos prosseguir na prática da palavra do Senhor na nossa vida. Eu convido você, o pastor falando aí sobre os 21 dias de prática, eu me lembrei de algo, de uma experiência, vou contar rapidinho. Um dia eu precisei falar com o CPF, uma situação que eu estava resolvendo no banco e eu não sabia. Eu falei, mas meu Deus, como é que eu vou decorar um número enorme desse? E a moça olhou para mim e falou assim: você sabia que os estudos dizem, se você repetir um número grande como o CPF, ou uma frase, ou um versículo, qualquer coisa que você repita por 30 vezes seguidas, você nunca mais esquece. Voltei para a fila e falei, vai ser agora. E fiz a experiência. Pode contar? Deu certo. Eu sugiro, cola versículo na parede da sua pia, no banheiro, em frente ao vaso, em frente ao espelho, do lado. Onde você vai começar a ver, decorar e praticar, tornar-se um hábito saudável para a sua vida. Amém? A palavra diz lá no Salmo 96, versículos 1, 2 e 3 e o 7. Cantem ao Senhor um novo cântico. Cantem ao Senhor todos os habitantes da terra. Cada dia proclame a sua salvação. Anuncie
anuncia a sua glória entre as nações, seus feitos maravilhosos entre todos os povos. E o versículo 7, ele nos ordena, aqui ele está sugerindo, cantem. Versículo 7 diz: deem ao Senhor, ó famílias das nações, deem ao Senhor glória e força. Deem ao Senhor a glória devida ao seu nome e entrem nos seus átrios trazendo ofertas. Ofertas. E adorem o Senhor na beleza da sua santidade. Então eu te convido agora a estar vindo ao altar do Senhor, apresentar a sua oferta. E a gente precisa realmente nos esforçar, irmãos, para viver uma vida de fidelidade, a nos repetirmos com relação às coisas do Senhor, na casa do Senhor, para se tornar uma prática, né? Às vezes a gente pega, ai, queria tanto ir no shopping hoje, estou com R$10. Alguém aqui vai no shopping com R$10? Alguém vai? Mas na hora de dar a oferta, não acredite, tem muita gente que acha que é muito. Pensa nisso.